audiobook do livro Fé Sempre Crescente, do evangelista Smith Wigglesworth, parte 4. Qualquer homem pode viver na letra e tornar-se árido e verboso, limitado no conhecimento das verdades espirituais e passar o tempo todo coçando o cabelo. Mas assim que ele toca o reino do Espírito, toda secura se vai e sai todo espírito de crítica. Não pode haver divisões numa vida no Espírito. O Espírito de Deus traz tal flexibilidade e tão grande amor. Não há amor como o amor em espírito. É um amor puro, santo, divino, que se derrama nos nossos corações pelo Espírito. Ele adora servir e honrar o Senhor. Nunca poderei estimar o que o batismo do Espírito Santo tem sido para mim nesses últimos 15 anos. Parece que cada ano teve 3 anos embalado, de modo que eu tive 45 anos de serviço feliz desde 1907 e estou a receber o melhor todo o tempo. É um luxo ser revestido com Espírito e ao mesmo tempo é um comando divino para nós, que não nos embriaguemos com vinho, mas para sermos cheios do Espírito. Nenhuma pessoa pentecostal deve sair da cama sem estar entregue no Espírito e falar em línguas como o Espírito dá a palavra. Ninguém deve entrar na porta de uma assembleia sem falar em línguas ou ter um salmo ou ter uma nota de louvor. Sublinhamos que na chegada do Espírito, ele deve encher-nos de tal forma que o último membro do corpo seja entregue a ele e que ninguém é batizado no Espírito sem falar em línguas, como o Espírito da palavra. E mantém o quê? Com um enchimento constante, falará em línguas manhã, meia-noite, meio-dia e noite. Quando você vive no Espírito, até ao descer os degraus da casa onde vive, o diabo terá que sair diante de ti. Você será mais do que um vencedor sobre o diabo. Eu vejo tudo um fracasso, exceto o que é feito no Espírito. Mas quando você vive no Espírito, você se move, age, come, bebe e faz tudo para a glória de Deus. Nossa mensagem é sempre isso. Seja cheio do Espírito. Este é o lugar de Deus para você. E esta está tão acima da vida natural quanto os céus estão acima da terra. Rendam-se a Deus e sejam cheios. Moisés teve uma provação tremenda com o povo. Eles estavam sempre em apuros. Mas quando ele subiu ao monte, Deus revelou para ele os 10 mandamentos. A glória caiu. Ele regozijou-se em trazer aquelas 2 tábuas de pedra do monte. O seu próprio semblante brilhava com a glória. Ele estava trazendo a Israel aquilo que, se obedecido, traria vida. Eu penso em meu Senhor vindo do céu. Acho que todo o céu foi movido pela visão. A lei sobre as pedras era trazida por Moisés e foi glorificada, mas toda a sua glória foi enfraquecida diante da glória excelente que Jesus trouxe para nós no Espírito de vida. A glória do Sinai empalideceu diante da glória do Pentecostes. Essas tábuas de pedra, com o seu tu não farás, foram eliminados, pois elas não trouxeram vida a qualquer pessoa. E o Senhor trouxe uma nova aliança, colocando sua lei em nossas mentes e escrevendo-as em nossos corações. Esta é a nova lei do Espírito e vida, do Espírito de vida. Quando o Espírito Santo entra, ele nos enche de tanto amor e liberdade que gritamos de alegria, declarando as palavras desse versículo 11: feito, consumado, doravante, ao novo grito em nossos corações. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o ministério da morte escrita e gravada em pedras, para que pudesse estabelecer o segundo, este ministério de justiça, de vida no Espírito. Você pergunta, será que um homem cheio do Espírito
deixa de guardar os mandamentos? Simplesmente repito o que o Espírito de Deus nos disse aqui, que este ministério da morte escrito e gravado em pedras, e você sabe que os 10 mandamentos foram escritos em pedras, é sem valor. O homem que se torna uma epístola viva de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo, deixou de ser um adúltero, ou um assassino, ou um avarento. E a vontade de Deus é o seu deleite. Eu amo fazer a vontade de Deus. Não há aborrecimento nisso. Não é nenhuma provação orar, nenhum problema em ler a palavra de Deus. Não é uma coisa difícil de ir ao local de adoração. Como salmista, você também pode dizer: fiquei contente quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como essa nova vida funciona? A coisa funciona porque Deus opera em você, te concedendo a alegria e o prazer em fazê-lo. Filipenses 2,13. Há uma grande diferença entre uma bomba de água e uma primavera. A lei é uma bomba, o batismo é a primavera. A bomba fica velha, fora de serviço. As peças se desgastam e o poço seca. A letra mata, mas a primavera está sempre borbulhando e há um fluxo incessante direto do trono de Deus. Existe vida. Está escrito sobre Cristo. Alma ama a justiça e odeia a maldade. E nesta nova vida no Espírito, nesta vida da nova aliança, você ama as coisas que são certas, puras e santas, e se aborrece com todas as coisas que são erradas. Jesus era capaz de dizer: o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. E no momento em que somos cheios do Espírito de Deus, somos colocados em uma condição maravilhosa. E quando continuarmos a ser cheios do Espírito Santo, o inimigo não pode ter uma polegada de território sobre nós. Você acredita que pode ser tão preenchido com o Espírito Santo que um homem de mau procedimento pode ser revelado pela sua presença? À medida que avançamos na vida do Espírito, será dito a nós: em cujos olhos uma pessoa vil é condenada. Salmos 15:4. Jesus viveu lá e se mudou neste reino, e sua vida foi uma reprovação constante à maldade por aí. Mas ele era o Filho de Deus, você diz. Deus, através dele, nos trouxe ao lugar de filiação. E eu acredito que se ele tiver uma chance em nosso coração, o Espírito Santo pode fazer algo por nós e nos levar ao mesmo lugar. Eu não quero me gabar. Se eu me glorio em alguma coisa, que seja apenas no Senhor, que tem sido tão misericordioso comigo. Mas eu me lembro de uma vez saindo de um vagão de trem para lavar minhas mãos. Eu tive um período de oração e o Senhor simplesmente me encheu transbordando com seu amor em mim. Eu estava indo para uma convenção na Irlanda e não consegui chegar lá rápido o suficiente. Quando voltei, eu sentia o Espírito do Senhor tão fortemente sobre mim que meu rosto deve ter brilhado. Bom, nenhum homem pode dizer a si mesmo quando o Espírito transforma o seu próprio semblante. Havia 2 clérigos sentados juntos, e quando entrei na carruagem de novo, um deles gritou: você me convence do pecado. Em 3 minutos, cada um na carruagem estava chorando diante de Deus pela salvação. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. É deste ministério do Espírito que Paulo fala. Este enchimento do Espírito que tornará a sua vida eficaz em tal ponto que até mesmo as pessoas nas lojas onde você compra serão levadas a uma convicção de arrependimento e salvação. Devemos deixar toda a lei e tudo que fazermos deve ser feito sobre a unção do Espírito. O problema é que nós, como um povo pentecostal, temos vivido na lei. Acredite no que o Espírito Santo nos diz através de Paulo, que toda essa ministração de condenação que tem impedido a sua liberdade acabou em Cristo. A lei está feita. No que diz a respeito a você, toda aquela velha lei foi para sempre eliminada
E o Espírito de Deus trouxe uma nova vida de pureza e amor. O Espírito Santo pressupõe que você acabe com todas as práticas da velha vida, depois que você se torna uma criatura em Cristo. Na vida no Espírito, as velhas seduções perdem seu valor. O diabo vai te perseguir a cada passo, mas o Espírito de Deus sempre providenciará uma proteção sobre você contra ele. Ó, se Deus está em nós, então devemos ser uma tochas, purificando a própria atmosfera onde quer que formos, destruindo as forças da maldade. O Senhor é esse Espírito, ele se move em seu coração, ele mostra que o poder dentro de você é mais poderoso do que todos os poderes das trevas. Feito, o que quero dizer? Você vai ser desleal? Você será mais do que leal. Você vai resmungar quando estiver sendo maltratado? Não, você vai dar a outra face. Isso é o que você sempre fará quando Deus vive em você. Se entregue nas mãos de Deus, entre no descanso. Aquele que entrou em seu descanso, ele também cessou de suas próprias obras, como Deus fez do seu. Hebreus 4. Ó, este é o adorável descanso. A vida inteira é um sábado. Esta é a única vida que pode glorificar a Deus. É uma vida de alegria. E cada dia é um dia de céu na terra. Há uma transformação contínua nessa vida. Contemplando o Senhor e sua glória, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, até mesmo pelo Espírito do Senhor. Existe um desvelamento contínuo, uma revelação constante, uma roupa repetida em cima de cima. Eu quero que você prometa a Deus que nunca olhará para trás, de nunca mais voltar para o que o Espírito disse que acabou. Eu fiz essa promessa ao Senhor de que nunca me permito duvidar da sua palavra. Existe uma coisa sobre um bebê. Ele precisa que tudo seja levado até ele. Um homem independente deixa que sua razão o engane, deixando o melhor de Deus. Mas um bebê pega tudo o que sua mãe traz e tenta engolir até a garrafa e tudo. O bebê não pode andar, mas a mãe o carrega. O bebê não pode vestir sozinho, mas a mãe o veste. O bebê nem sequer consegue falar. Por isso, a vida no Espírito, na vida do Espírito, Deus compromete-se em fazer o que nós não podemos fazer. Somos transformados por Ele. Ele veste-nos e Ele dá-nos a expressão. Que bom seria se todos nós tivéssemos a simplicidade de uma criança. Capítulo 10. O que significa estar cheio do Espírito? Leia Atos capítulo 6. Nos dias em que o número de discípulos começou a ser multiplicado, desenvolveu-se uma situação que levou os 12 a tomarem uma decisão definitiva de não se ocupar com servir mesas, mas de se entregar continuadamente para a oração e para o ministério da palavra. Quão importante é para que todos os ministros de Deus que estejam continuadamente em oração e continuadamente alimentando-se das Escrituras da verdade. Costumo oferecer uma recompensa a qualquer um que possa me pegar em qualquer lugar sem a minha Bíblia ou meu testamento. Nenhum de vocês pode ser fortes em Deus a menos que seja diligente e constante, ouvindo o que Deus tem a dizer para você através da sua palavra. Você não pode conhecer o poder e a natureza de Deus, a menos que você participe da sua palavra inspirada. Leia de manhã e à noite e em todas as oportunidades que você tiver. Após cada refeição, em vez de se entregar a conversas fúteis em volta da mesa, leia um capítulo da palavra e então tenha um período de oração. Eu me esforço para ter uma oportunidade de fazer isso, não importa onde ou com quem eu estou hospedado. O salmista disse que escondeu a palavra de Deus em seu coração para que não pecasse contra ele. E você vai perceber que quanto mais da palavra de Deus você esconde em seu coração,
mais fácil ficará viver uma vida santa. Ele também testificou que a palavra de Deus o tinha vivificado. E conforme você recebe a palavra de Deus em seu ser, todo o seu ser físico será vivificado e você será fortalecido. Ao receber a palavra com mansidão, você encontrará a fé crescendo dentro de você. E você terá através da palavra, e você terá vida através da palavra. Os 12 disseram ao resto para procurar 7 homens para cuidarem dos negócios. Eles deviam ser homens de relato honesto e cheios do Espírito Santo. Estes eram apenas homens comuns que foram escolhidos, mas estavam cheios do Espírito Santo. E este enchimento sempre eleva o homem a um plano muito acima do comum. Não é preciso ser um homem culto ou erudito para ocupar uma posição na igreja de Deus. O que Deus requer é um entregue, consagrado, com uma vida santa, e então ele poderá fazer de tais homens uma chama de fogo, batizando com espírito e fogo. A multidão escolheu 7 homens para servir às mesas. Eles foram, sem dúvida, fiéis na tarefa designada. Mas vemos que Deus logo teve uma escolha melhor para um deles. Felipe estava tão cheio do Espírito Santo que ele poderia ter um avivamento aonde quer que Deus o colocasse. O homem o escolheu para servir às mesas, mas Deus o escolheu para ganhar almas. Oh, se eu pudesse apenas mexer com você para que veja que, assim como você é fiel em realizar o mais humilde trabalho no escritório, Deus também poderá te encher com o Espírito Santo e torná-lo um vaso escolhido para Ele e promovê-lo a um lugar de um poderoso ministério na salvação de almas e na cura dos doentes. Não há nada impossível para um homem cheio do Espírito Santo. Está além de toda compreensão humana. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, Deus vai trabalhar maravilhosamente aonde quer que você for. Quando você estiver cheio do Espírito, você conhecerá a voz de Deus. Eu quero dar a você uma ilustração disso. Quando eu estava indo para a Austrália recentemente, nosso barco parou em Aden e em Bombay. Em primeiro lugar, as pessoas vieram em volta do navio vendendo seus produtos, lindos tapetes e todo tipo de coisas orientais. Havia um homem vendendo algumas penas de avestruz. Enquanto eu estava olhando para o lado do navio observando a negociação, um cavalheiro me disse: "Você poderia compartilhar comigo na compra daquele monte de penas?" Bem, o que eu iria querer com aquelas penas? Eu não tinha uso para elas, nem espaço também. Mas o cavalheiro colocou a questão para mim novamente. Você vai compartilhar comigo na compra dessas penas? O Espírito de Deus me disse: faça isso. As penas foram vendidas para nós por 3 libras. E o cavalheiro disse: eu não tenho dinheiro comigo aqui, mas se você puder pagar o homem a tal quantia, depois eu te enviarei o dinheiro pelo comissário. Eu paguei pelas penas e dei ao cavalheiro a sua parte. Ele estava viajando na primeira classe e eu na segunda. Eu disse a ele: não, por favor, não me envie esse dinheiro pelo comissário. Quero que você traga pessoalmente em minha cabine. Eu disse para o senhor: e quantas penas? Ele me mostrou que ele tinha um propósito com aquela compra. Por volta das 10 horas, o homem veio à minha cabine e disse: eu trouxe o dinheiro. Eu disse a ele: não é seu dinheiro que eu quero, é a tua alma que procuro para Deus. Ali ele abriu todo o plano de sua vida e começou a buscar a Deus. E naquela manhã ele chorou até ser salvo por Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você quando você está cheio do Espírito Santo. Todo dia e toda hora você pode ter a direção divina de Deus. Ser cheio com o Espírito Santo significa muito em todos os sentidos. Eu vi alguns que vêm sofrendo há anos
E quando são cheios do Espírito Santo, todas as suas doenças saem. O Espírito de Deus tornou real para eles a vida de Jesus e eles foram completamente libertos de cada doença e enfermidade. Olhe para Estevão. Ele era apenas um homem comum, escolhido para servir mesas, mas o Espírito Santo estava nele e ele estava cheio de fé e poder e fez grandes maravilhas e milagres entre as pessoas. Não havia como resistir à sabedoria e o Espírito pelo qual ele falava. Como é importante que cada homem seja cheio do Espírito Santo. A vontade divina é que você seja preenchido com Deus, para o poder do Espírito preencher você com a força de Deus. Não há nada que Deus não conceda a um homem cheio do Espírito Santo. Quero enfatizar a importância disso em você. Isso não é uma cura que estou apresentando a você, é a vida de Cristo. É um fato glorioso que o Filho de Deus desceu para trazer liberdade aos cativos. Quando você é cheio do Espírito Santo, a perseguição espiritual começa? Foi assim com o Senhor Jesus, Ele mesmo. Não lemos sobre nenhuma perseguição no momento em que o Santo Espírito desceu como uma pomba sobre ele. Mas pouco tempo depois disso, nós vimos que, depois de pregar em sua cidade natal, eles queriam jogá-lo do topo da colina. Foi o mesmo com os 12 discípulos. Eles não sofreram perseguição antes do dia de Pentecostes, mas depois que foram cheios do Espírito, eles foram logo para a prisão. O diabo e os sacerdotes da religião vão sempre se agitar quando um homem for cheio do Espírito Santo, se tal homem agir sobre o poder do Espírito. Essa perseguição é uma grande bênção para uma igreja, pois quando temos perseguição, nós temos pureza. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você pode contar com uma coisa: perseguição. O Senhor veio para trazer divisão. E mesmo em sua própria casa, pode encontrar 3 contra 2. O Senhor Jesus veio para trazer paz. E logo depois de você obtê-la no seu interior, você terá perseguição exterior. Se você permanecer parado, o diabo e seus agentes não te perturbarão muito. Mas, quando você segue em frente e vai até o fim com Deus, o inimigo tem você como alvo. Mas Deus vai guiar você no meio de tudo. Em uma reunião que eu estava realizando, o Senhor estava trabalhando e muitos estavam sendo curados. Um homem viu o que estava acontecendo e comentou: eu gostaria de experimentar isso. Ele veio para a oração e me disse que seu corpo foi quebrado em 2 lugares. Eu coloquei minhas mãos sobre ele e no nome do Senhor eu disse para ele: agora você acredita em Deus? Na noite seguinte, ele estava na reunião e ele se levantou como um leão. Ele disse: eu quero dizer a vocês que este homem aqui está os enganando. Ele colocou as mãos em mim ontem à noite para orar por 2 rupturas em lugares diferentes em meu corpo, mas não estou nem um pouco melhor. Eu o interrompi e disse: você está curado. Seu problema é que você ainda não conseguiu acreditar. Ele estava na reunião e na reunião seguinte ele estava lá. E quando houve oportunidade para testemunhar, esse homem se manifestou. Ele disse: eu trabalho como pedreiro. Hoje eu estava trabalhando como um operário e ele teve que colocar uma grande pedra em um determinado lugar. Eu o ajudei e não senti dor nenhuma. Eu disse a mim mesmo: como eu fiz isso? Eu fui a um lugar onde eu pudesse me despir e descobri que estava curado. Eu disse ao povo: na noite passada, esse homem foi contra a palavra de Deus, mas agora ele acredita nela. É verdade que esses sinais devem seguir os que creem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles devem se recuperar. É tudo através do poder que há no nome de Jesus. É o Espírito que veio para revelar a palavra de Deus e para torná-la espírito e vida para nós. Vocês que buscam o batismo estão entrando em um lugar onde você terá perseguição. Seus melhores amigos poderão deixar você, ou aqueles que você estima como seus melhores amigos. Não os bons,
mas apenas aqueles que parecem ser seus amigos, esses sempre vão deixar você. Mas vale a pena. Entre totalmente nesse reino de iluminação e revelação pelo poder do Espírito Santo. Ele revela a preciosidade e o poder do sangue de Cristo. Eu creio que na revelação do Espírito não há nada em mim que o sangue não purifique. Eu descobri que Deus me santifica pelo sangue e revela a eficácia, obra do Espírito. Estevão era apenas um homem comum, vestido com o divino. Ele estava cheio de fé e poder, e grandes maravilhas e milagres foram realizados por ele. Oh, esta vida no Espírito Santo, esta vida de revelação profunda interior, de transformação de um estado para o outro, de crescer na graça e em todos os conhecimentos e no poder do Espírito. A vida e a mente de Cristo é renovada em você e de constante revelações de seu poder. É o único poder que nos permitirá permanecer. Nesta vida, o Senhor coloca você em todos os tipos de lugares e então revela seu poder. Eu estava pregando em Nova York e naveguei um dia para a Inglaterra, na Lusitânia. Assim que eu subi a bordo e desci para minha cabine, 2 homens estavam lá e um deles disse: "Bem, vou te fazer companhia?" Ele pegou uma garrafa e derramou um copo de uísque e bebeu. E depois encheu ele para mim. "Eu nunca toco nessas coisas", eu lhe disse. "Como você pode viver sem isso?" ele perguntou. "Como eu poderia viver com isso?" Eu perguntei. Ele admitiu. "Tenho estado sob a influência dessas coisas por meses, e eles dizem que meu interior está todo danificado, e eu sei que estou morrendo. Eu queria poder ser liberto, mas eu não consigo parar de beber isso. Ah, se eu só pudesse ser livre! Meu pai morreu na Inglaterra e eu herdei sua fortuna, mas qual será a vantagem disso para mim, exceto para me apressar ao meu túmulo?" Eu disse a este homem: "Diga a palavra e você será livre." Ele perguntou: "O que você quer dizer?" Eu disse: "Diga a palavra. Mostra que você está disposto a ser liberto e então Deus vai te libertar." Mas era como se eu estivesse falando com uma plataforma, diante de toda a compreensão que ele mostrou. Eu disse para ele: "Fique parado." E eu coloquei as minhas mãos em sua cabeça e, em nome de Jesus, eu repreendi aquele demônio da bebida que estava tirando a vida daquele homem. Ele gritou: "Eu estou livre! Eu estou livre! Eu sei que eu estou livre!" Ele pegou 2 garrafas de uísque e jogou no mar. E Deus salvou, libertou e curou ele. Eu estava eu estava pregando o tempo todo. Ele se sentou ao meu lado na mesa. Antes disso, ele não tinha sido capaz de comer, mas depois, a cada refeição, ele passava direto o cardápio. Você só precisa ter um toque de Jesus para ter um bom tempo. O poder de Deus é exatamente o mesmo hoje. Para mim, ele é adorável. Para mim, ele está salvando e curando. Para mim, ele é o lírio dos vales. É o lírio do vale. Oh, este bendito Nazareno, esse Rei dos Reis, aleluia. Você vai permitir que ele faça a sua vontade? Você vai deixá-lo ter você? Se você quiser, todo o seu poder está à sua disposição. Eles não foram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E então, cheios de raiva, eles o trouxeram para o conselho. E Deus iluminou seu rosto com um brilho do céu. Vale a pena ser cheio do Espírito, não importa o que aconteça e o quanto nos custe. Leia o 7º capítulo, o poderoso sermão profético desse homem santo. Sem medo, ele disse para eles: "Vós obstinados, incircuncisos de coração, você sempre resiste ao Espírito Santo." E quando eles ouviram essas coisas, enfureceram-se em seus corações. Existem 2 maneiras de ser afetados no coração. Aqui eles rangeram os dentes e o expulsaram da cidade e o apedrejaram. No dia de Pentecostes, quando eles foram tocados no coração, eles gritaram:
O que devemos fazer? Eles tornaram o caminho, eles tomaram o caminho oposto. Se o diabo puder possuir uma pessoa, ele é capaz de levar tal pessoa a cometer um assassinato. E quando Jesus entra na vida de alguém, ele o faz se arrepender. E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para cima firmemente no céu e viu a glória de Deus e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Oh, isto é ser cheio do Espírito Santo. Quanto isso significa? Eu estava cavalgando umas 60 milhas num dia de verão e quando olhei para o céu, tive uma visão aberta, a visão aberta de Jesus o tempo todo. Somente o Espírito Santo nos concede isso. Estevão clamou: Senhor, não os culpo por este pecado. Como ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio de amor. E ele manifestou a mesma compaixão por seus inimigos que Jesus teve no Calvário. Este ser cheio do Espírito Santo significa muito em todos os sentidos. Significa enchimento constante, acelerado e uma nova vida continuadamente. Oh, é lindo! Nós temos um evangelho maravilhoso e um grande Salvador. Se você apenas for cheio do Espírito Santo, você terá uma fonte constante dentro de você. Sim, conforme a sua fé concentra no Senhor Jesus, de dentro de você vai fluir rios de água viva. Capítulo 12. A evidência bíblica do batismo do Espírito Santo. Há muitas controvérsias hoje em relação à genuinidade desta obra pentecostal, mas não há nada tão convincente quanto o fato de que, há uns anos, um avivamento em linhas do Espírito Santo começaram e nunca mais cessarão aqui na terra até aquele grande dia do Senhor. Você perceberá que em todos os climas do mundo, Deus derramou do seu Espírito Santo de uma forma notável, em uma linha paralela com o avivamento glorioso que inaugurou na igreja do primeiro século. Pessoas que não conseguiam entender o que Deus estava fazendo quando ele os manteve concentrados em oração, perguntaram: o Espírito Santo está vindo nesses dias? E aquelas pessoas se reuniram em busca no mesmo lugar e entraram em uma experiência idêntica à dos apóstolos nos dias de Pentecostes. Nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Eis que envio a promessa do meu Pai sobre vocês, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que sejas revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Deus prometeu por meio do profeta Joel: Eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Como há um equívoco generalizado sobre este recebimento do Espírito Santo, creio que o Senhor deseja que examinemos as Escrituras sobre este assunto. Sabe, meu amado, tinha que ser algo na linha de fatos sólidos para me comover, me convencer. Eu estava tão certo quanto possível que eu tinha recebido o Espírito Santo e estava absolutamente tão certo nessa convicção. Quando este derramamento pentecostal começou na Inglaterra, fui para Sunderland e me encontrei com pessoas que tinham reunido com o propósito de receber o Espírito Santo. Eu estava continuadamente nessas reuniões causando distúrbios, até ao ponto das pessoas desejarem que eu nunca tivesse ido ali. Eles disseram que eu estava perturbando todas as reuniões, mas eu estava com fome e com sede por Deus. Eu fui àquele lugar para ouvir o que Deus estava derramando. Eu fui àquele lugar porque eu ouvi falar que Deus estava derramando o seu Espírito de uma nova maneira lá. Eu ouvi isso. Deus agora visitou o seu povo, manifestou o seu poder e que as pessoas estavam falando em línguas como no dia de Pentecostes. Quando cheguei a este lugar, disse: Não consigo entender esse encontro. Deixei uma reunião em Bradford, com tudo em chamas por Deus,
O fogo caiu ontem à noite e todos nós estávamos colocados sobre o poder de Deus. Eu vim aqui por línguas e não ouvi-los e não ouço nada. Eles disseram, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas. É isso? Disse eu. Quando a presença de Deus veio sobre mim, minhas línguas estavam soltas e realmente me senti, quando fui ao ar livre para pregar, que eu tinha uma nova língua. Ah, não, eles disseram, não é isso. Então o que é? Eu perguntei. Eles disseram que quando você conseguir ser batizado no Espírito Santo, que eu sou batizado, interrompi, né? E não há ninguém aqui que possa me persuadir de que eu não sou batizado. Então eu estava contra eles e eles estavam contra mim. Lembro-me de um homem que se levantou dizendo, você sabe, irmãos e irmãs, estive aqui 3 semanas e depois o Senhor me batizou com o Espírito Santo e comecei a falar com outras línguas. Eu disse, deixe-nos ouvi-lo. É para isso que eu vim aqui. Mas ele não falava em línguas. Eu estava fazendo o que os outros estão fazendo hoje, confundindo o capítulo 12 de 1 Coríntios com o capítulo 2 de Atos. Esses 2 capítulos lidam com diferentes momentos. Um com os dons do Espírito Santo e o outro com o ato do batismo com o Espírito Santo, com o sinal de línguas como acompanhamento. Eu não entendia isso. E então eu disse ao homem, vamos ouvi-lo falar em línguas. Mas ele não podia. Ele não tinha recebido o dom de línguas, mas o batismo. Com o passar dos dias, fui ficando cada vez mais faminto. Eu me opus às reuniões, mas o Senhor estava lá graciosamente. E sempre me lembrarei daquele último dia, o dia em que eu estava para sair embora. Deus esteve muito comigo naquela noite. Eles iriam ter uma reunião e eu fui. Mas não pude descansar. Eu fui ao vicaragem e lá na biblioteca disse a senhora Bowring, não posso mais descansar, preciso ter essas línguas. Ela respondeu, irmão Inglesworth, não são das línguas que você precisa, mas do batismo. Se você permitir que Deus te batize, você poderá ter as línguas. Minha querida irmã, eu sei que sou batizado, eu disse, né? Você sabe que eu tenho que sair daqui há 4 horas. Por favor, coloque as mãos sobre mim para que eu possa receber as línguas. Ela se levantou e colocou as mãos sobre mim, e o fogo caiu. Eu disse, o fogo está caindo. Então veio uma batida persistente na porta, e ela teve que sair. Essa saída dela foi até boa, pois então eu estava sozinho com Deus. Então ele me deu uma revelação. Foi maravilhoso. Ele me mostrou uma cruz vazia e Jesus glorificado. Eu agradeço a Deus que a cruz está vazia, que Cristo não está mais na cruz. E foi ali que ele carregou a maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele tomou nossos pecados de tal maneira que podemos ser feitos justiça de Deus nele. E agora, lá está ele na glória. Então eu vi que Deus tinha me purificado. Parecia que Deus havia me dado uma nova visão. E eu vi um ser perfeito dentro de mim dizendo, limpo, limpo, limpo. Quando comecei a repetir, eu estava falando em outras línguas. A alegria foi tão grande que quando cheguei a proferir minha língua, falhou e comecei a adorar a Deus em outras línguas, conforme o Espírito me concedia. Foi tudo tão bonito e tranquilo, como quando Jesus disse, paz, fique quietos, fique em paz, fique quieto. E a tranquilidade daquele momento e a alegria superou tudo que eu já havia conhecido até aquele momento. Aleluia! Esses dias tenho recebido grandes manifestações do poder divino de forma tão poderosa e maravilhosa. Isso foi apenas o começo. Você nunca terá um fim para o Espírito Santo, até que você esteja na glória, até que você esteja certo na presença de Deus para sempre.
E mesmo assim, nós devemos sempre estar consciente de sua presença. O que eu recebi? Eu havia recebido a evidência bíblica. Essa evidência da Bíblia é maravilhosa para mim. Eu sabia que tinha recebido a própria evidência da entrada do Espírito de que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Eu descobri então que tudo o que eu tinha até então era de natureza de uma unção que estava me colocando em uma linha com Deus, na preparação. Mas agora eu sabia que tinha recebido o batismo bíblico no Espírito. Tinha o respaldo das Escrituras. Você está sempre certo quando você tem o apoio das Escrituras. E você nunca está certo se você não tem um fundamento para o seu testemunho na palavra de Deus. Por muitos anos eu lancei um desafio a qualquer pessoa que consiga me provar que tenha o batismo sem falar em línguas, como o Espírito da expressão. Para provar isso pela palavra, que ele foi batizado no Espírito Santo sem a evidência da Bíblia. Mas até agora ninguém aceitou o desafio. Só digo isso porque muitos eram como eu. Eles têm uma ideia rígida de que receberam batismo sem evidência da Bíblia. O Senhor Jesus deseja que seus ministros recebam esse batismo com evidência conforme a Bíblia. Não se enganar por qualquer outra coisa. Tenha uma prova bíblica de tudo que você tem, e então você estará em um lugar onde nenhum homem poderá removê-lo. Fiquei tão feliz que liguei para casa para dizer que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E assim que cheguei em casa, meu menino veio correndo até mim e disse: Pai, você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Eu disse: Sim, meu rapaz. Ele disse: Vamos ouvir então você falar em línguas. Mas eu não podia. Por quê? No momento do batismo, eu tinha recebido o batismo no Espírito com o falar em línguas como evidência bíblica de ter sido batizado de acordo com Atos capítulo 2, versículo 4. Mas naquele momento eu ainda não havia recebido o dom de línguas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Eu havia recebido o doador de todos os dons. Algum tempo depois, quando eu estava ajudando algumas almas a buscarem o batismo do Espírito Santo, Deus me deu um dom de línguas para que eu pudesse falar a qualquer momento. Eu poderia falar, mas não vou. Não, nunca. Eu devo permitir que o Espírito Santo use esse dom. Deve ser assim, para termos declarações divinas apenas pelo Espírito. Eu ficaria muito triste em obter apenas esse dom, mas o doador tem todo o poder para nos conceder os 9 dons inteiros. Quero levar você às Escrituras para provar minha posição. Há homens de negócios aqui, e eles sabem disso. Em casos da lei, onde há 2 testemunhas claras, eles podem ganhar um caso antes de qualquer juiz na Austrália. Na evidência clara de 2 testemunhas, qualquer juiz dará um veredito. O que Deus nos deu? 3 testemunhas claras sobre o batismo do Espírito Santo, mais do que o necessário nos tribunais. O primeiro está em Atos capítulo 2, versículo 4. Eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Como o Espírito deu-lhes a expressão. Aqui temos o padrão original, e Deus deu a Pedro uma palavra eterna que une essa experiência com a promessa que veio antes. Isso é aquilo. E Deus quer que você tenha isso. Nada menos do que isso. Ele quer que você receba o batismo do Espírito Santo de acordo com esse padrão pentecostal original. Em Atos capítulo 10, temos outra testemunha. Pedro estava na casa de Cornélio. Este teve uma visão de um santo anjo, e então Pedro veio à sua casa. Uma pessoa me disse um dia: Você não admite que estou cheio e batizado com o Espírito Santo? Ora, fiquei 10 dias e 10 noites deitado de costas diante do Senhor, e Ele estava inundando minha alma de alegria. Eu disse: Louvado seja o Senhor, irmã. Isso foi apenas o começo. Os discípulos estavam se reunindo em orações, aguardando aquele tempo da vinda. Foi após esses dias que o poder de Deus caiu sobre eles, e então a Bíblia diz o que aconteceu quando o poder caiu. E isso é exatamente o que aconteceu na casa de Cornélio.
o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e então se ouviu línguas diferentes. E eles, os judeus convertidos que estavam presentes lá com Pedro, ficaram surpresos, tanto quanto Pedro, porque o batismo havia vindo sobre os gentios. O que convenceu esses preconceituosos judeus que o Espírito Santo tinha vindo? Porque os ouviram falar com outras línguas, engrandecendo a Deus. Não havia outra maneira para eles saberem. Esta evidência não pode ser contestada, é evidência bíblica. Ouvimos duas testemunhas e isso é suficiente para satisfazer o mundo. Mas Deus vai além. Vamos olhar para Atos capítulo 19, 6. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Esses efésios receberam evidência bíblica idêntica à que os apóstolos receberam no início, e eles profetizaram além de falar em línguas. 3 vezes as Escrituras nos mostram essa evidência do batismo no Espírito. Eu não exalto as línguas. Não, misericórdia, eu exalto o doador das línguas. E eu exalto aquele a quem o Espírito Santo vem para nos revelar, o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem envia o Espírito Santo, e eu o engrandeço, porque ele não faz nenhuma acepção entre nós e aqueles do início. Mas para que servem as línguas? Olhe para o segundo versículo de 1 Coríntios, capítulo 14, e você verá uma verdade muito abençoada. Oh, aleluia! Você já esteve lá, amado. Eu te digo, Deus quer te levar lá. Aquele que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o compreende, porém em espírito ele fala mistérios. E continua dizendo: aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. Entre nas promessas de Deus, é sua herança. Você fará mais em um ano se estiver realmente cheio do Espírito Santo do que você poderia fazer em 50 anos sem ele. Capítulo 13. A respeito dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, lemos: agora, a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não gostaria que vocês fossem ignorantes. Há uma grande fraqueza na Igreja de Cristo por causa de uma terrível ignorância sobre o Espírito de Deus e dos dons que ele concede. Deus nos quer poderosos em todas as linhas por causa da revelação do conhecimento da sua vontade concernente ao poder e manifestação do seu Espírito. E estando assim, ele nos fará sempre famintos de receber mais e mais o seu Espírito. No passado, organizei muitas convenções e descobri que é melhor ter um homem na minha plataforma que não recebeu o batismo, mas tem fome de receber tudo o que Deus tem para ele, do que um homem que recebeu o batismo e está satisfeito e se estabeleceu e parou estagnado. Mas é claro que eu prefiro um homem que é batizado com o Espírito Santo e que ainda está faminto por mais de Deus. Um homem que não tem fome de receber mais de Deus está fora da ordem em qualquer convenção. É impossível superestimar a importância de ser cheio do Espírito. É impossível para nós estarmos em condições a cada dia para andar na luz como Ele está na luz, para subjugar reinos e operar a justiça e amarrar o poder de Satanás, a menos que sejamos cheios do Espírito Santo. Lemos que na igreja primitiva, eles continuaram firmemente na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e em orações. É importante para nós também continuar firme nessas mesmas práticas. Por alguns anos, eu fui associado com os irmãos de Plymouth. Eles são cheios do conhecimento da palavra e sólidos no batismo nas águas. E eles não negligenciam o serviço do partir o pão. E o têm a cada manhã no dia do Senhor, como era na igreja primitiva. Essas pessoas parecem ter tudo, exceto o fósforo. Eles têm a lenha, mas precisam do fogo.
e então ficariam em chamas. Por eles não terem o fogo do Espírito Santo, não há vida em suas reuniões. Um jovem que participou de suas reuniões recebeu o batismo com falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe deu a expressão. E os irmãos ficaram chateados com isso e vieram ao seu pai e disse: Você deve levar seu filho à parte e dizer para ele para parar com isso. Eles não queriam qualquer perturbação. O pai então disse para seu filho: Meu filho, tenho frequentado essa igreja por 20 anos e nunca vi nada desse tipo. Estamos firmados na verdade e não queremos nada novo. Não permitiremos. O filho respondeu: Se isso for plano de Deus, eu vou obedecer, mas de nenhuma forma eu acho que seja. Eles estavam indo para casa e o cavalo parou. As rodas estavam em sulcos profundos. O pai puxou as rédeas, mas o cavalo não se mexeu. Ele perguntou: O que você acha que está acontecendo? O filho respondeu: Foi estacionado. Deus nos salve de ficarmos paralisados. Deus quer que andemos, Deus quer que entendamos sobre os dons espirituais e que cobicemos os melhores dons e também que entremos no caminho mais excelente do fruto do Espírito. Nós devemos implorar a Deus por esses dons. É uma coisa séria ter o batismo e ainda estar parado. Viver 2 dias consecutivos no mesmo plano espiritual é uma tragédia. Devemos estar dispostos a negar a nós mesmos e tudo isso para recebermos a verdadeira revelação de Deus e recebermos a plenitude do Espírito. Só isso vai satisfazer a Deus e então nada menos deve nos satisfazer. Um jovem russo recebeu o Espírito Santo e foi poderosamente dotado com o poder do alto. Algumas irmãs estavam ansiosas para conhecer o segredo do seu poder. O segredo do seu poder era espera contínua em Deus. Enquanto o Espírito Santo enchia, parecia que cada respiração se tornava uma oração e assim todos os seus ministérios estavam em uma linha crescente. Eu conheço um homem que era cheio do eu conheço um homem que era cheio do Espírito Santo e ele só pegava fogo quando tinha, vou repetir. Eu conheci um homem que era cheio do Espírito Santo e ele só pregava quando tinha certeza que estava poderosamente envolvido pelo poder de Deus. Ele foi convidado a pregar em uma igreja metodista. Ele estava hospedado na casa do ministro e disse: Vá para a igreja e eu o seguirei. O lugar estava lotado de pessoas e este homem não aparecia. E o ministro metodista, ficando ansioso, enviou sua filha para perguntar o porquê ele ainda não tinha ido. Quando ela veio à porta do quarto e bateu, e ela ouviu gritando 3 vezes: Eu não irei, eu não irei, eu não irei. Ela então voltou e relatou o que ouviu do homem, ao seu pai. O ministro estava preocupado, mas quase imediatamente depois disso, o homem entrou. E como ele pregou naquela noite, o poder de Deus foi tremendamente manifestado. O pregador perguntou a ele: Por que você disse para minha filha que você não viria? Ele respondeu: Eu sei quando estou cheio. Eu sou um homem comum e disse ao Senhor que eu não ousaria ir e não iria até que ele me desse um novo enchimento do Espírito Santo. No momento em que a glória me encheu e transbordou, eu vim para a reunião. Sim, há um poder, uma bênção, uma garantia e um descanso na presença do Espírito Santo. Você pode sentir a presença dele e saber que ele está com você. Você não precisa gastar 1 hora sem este conhecimento interno de sua sagrada presença. Com o seu poder sobre você, não pode haver falhas. Você está acima da média o tempo todo. Vós sabeis que em outro momento foste gentios, arrebatados e guiados por estes ídolos mudos. Estes são os dias dos gentios, quando os judeus recusaram as bênçãos de Deus.
ele espalhou eles, e ele enxertou os gentios na oliveira de onde os judeus foram cortados. Nunca houve um tempo antes que Deus tenha sido tão favorável a um povo que não era seu povo, os gentios. Ele trouxe os gentios para cumprir seu propósito de pregar o evangelho para todas as nações e receberam um poder do Espírito Santo para cumprir essa tarefa. Foi pela misericórdia de Deus que ele se voltou para os gentios e fez-nos participantes de todas as bênçãos que pertencem aos judeus. E aqui estamos sobre este dossel de glória, porque acreditamos que nós obtemos todas as bênçãos do fiel Abraão. Portanto, eu vos dou a entender que nenhum homem pode falar pelo Espírito de Deus e chamar Jesus de maldito, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há muitos espíritos malignos, enganadores, enviados nesses últimos dias, que se esforçam para roubar Jesus do seu senhorio e do seu lugar de direito. Muitos estão abrindo as portas para esses demônios, mas mais recente, como nova teologia, novo pensamento, ciência cristã, esses cultos malignos negam punição eterna e todos negam a divindade de Jesus Cristo. Você nunca verá batismo do Espírito Santo descer sobre um homem que aceita esses erros. Nem você verá um católico romano receber, pois eles colocam Maria no lugar do Espírito Santo. Eu gostaria que você questionasse um romanista, se ele sabe o que é ser salvo, se ele sabe se está salvo. Nenhum homem pode dizer que está salvo pelas obras. Se você alguma vez falar com um romanista, você saberá que ele não é definitivo na linha do novo nascimento. Ele não sabe, ele não pode ser. Outra coisa, você nunca encontrará um russulita batizado no Espírito Santo e nenhum membro de qualquer outro culto que não coloque o Senhor Jesus como proeminente acima de tudo. O mais importante é declarar que Jesus é o Senhor, pois se tu confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, 9. Pois a este fim Cristo morreu e ressuscitou, para que seja Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14, 9. Os homens podem ficar desequilibrados ao enfatizar a verdade de cura divina. Desequilibrados ao enfatizar a verdade de cura divina. O homem pode errar ao pregar o tempo todo sobre o batismo nas águas, mas nunca erramos em exaltar o Senhor Jesus Cristo, dando a Ele lugar preeminente e magnificá-lo como o Senhor e Cristo. Sim, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus do Deus verdadeiro. À medida que somos cheios do Espírito Santo, nosso único desejo é engrandecê-lo. Precisamos ser cheios do Espírito para obter a revelação completa do Senhor Jesus Cristo. A ordem de Deus é para que sejamos totalmente cheios do Espírito. Nós não somos bons se tivermos apenas uma xícara cheia, precisamos tê-la transbordando o tempo todo. É uma tragédia não viver na plenitude de transbordamento. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja para que você nunca viva abaixo da maré transbordante. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Cada manifestação do Espírito é dada para nosso próprio bem e crescimento. Quando o Espírito Santo está se movendo em uma assembleia e seus dons estão em operação, todos receberão mais. Eu já vi pessoas que terrivelmente usam esses dons sem o doador. Eles acreditam em dons, em profecias e usam esses dons à parte do poder do Espírito Santo. Devemos olhar para o Espírito Santo para que ele nos mostre o uso dos dons. Quais são eles, para quê e quando usá-los, para que nunca possamos usá-los sem o poder do Espírito Santo. Eu desconheço qualquer coisa que seja mais terrível hoje do que quando as pessoas usam
o poder, o dom, do que quando as pessoas usam o dom sem o poder.